Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada. Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nós estamos no item 7. Lembrando que esse é o bloco 2 do item 7, falando do AIT. Mas no bloco 1 nós tratamos da autuação. Falamos que a autuação é um ato administrativo vinculado na forma da lei, da responsabilidade da autoridade de trânsito e seus agentes, e que tem que seguir algumas formalidades. O auto de infração, ele é preenchido através de um documento, que é o que nós vamos falar nesse bloco, que é o AIT, Auto de Infração de Trânsito. Esse auto de infração de trânsito, o AIT, ele é a peça informativa que dá início ao processo administrativo e subsidia a autoridade de trânsito para a aplicação da penalidade, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas regulamentares, com o registro do fato que fundamentou a sua lavratura, a lavratura do AIT. Mas o que diz o artigo 280? Artigo 280 do Código de Trânsito, ele vem trazendo as condições para a lavratura, ou seja, os elementos necessários para a lavratura do AIT. O artigo 280 diz da seguinte forma: caput, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração, do qual conterá. Então, ocorrendo a infração de trânsito, lavrar-se-á. Então, o agente de trânsito, para vocês verem que é ato vinculado, ocorrendo a infração, o agente de trânsito fará o quê? Lavrar-se-á o auto de infração de trânsito. Esse AIT conterá a tipificação da infração, ou seja, qual é a infração de trânsito. Exemplo, se é dirigir utilizando telefone celular, condutor sem utilizar o cinto de segurança, avançar sinal vermelho e etc. Outras infrações, essa é a tipificação da infração. Também deverá constar o local, data, hora do cometimento da infração. Então temos que colocar espaço e horário. Onde que foi que ocorreu a infração, o horário que ocorreu, até mesmo para, se for possível, se a pessoa quiser sentir a necessidade de entrar com recurso, ela tem ali um momento para ela aplicar ali a sua defesa, trazer um álibi ou algo nesse sentido. Mas é necessário que no preenchimento do AIT conste local, data e horário do cometimento da infração. Além da tipificação do horário, da data e do local da infração de trânsito, também é necessário que seja registrado os caracteres da placa de identificação do veículo, a marca do veículo, a espécie e outros elementos que julgar necessário a sua identificação. Então, além dos caracteres da placa do veículo, é necessário também ali constar marca, modelo do veículo, espécie do veículo e outros elementos. Muitas vezes pode até não ter a placa, o veículo não está com a placa, pode ser registrado pelo chassi do veículo, pela numeração do chassi. Outra forma de ter a identificação do veículo. Outro elemento que pode ter o auto de infração é o pontuário do condutor. Esse, sempre que possível, estará ali. Quando se identifica o condutor na infração de trânsito, aí consta-se o pontuário deste condutor. Não é obrigatório em todas as infrações, mas sempre que possível ter essa anotação do pontuário do condutor. O inciso 5º trata da identificação do órgão, entidade, da autoridade ou do agente autuador, ou até mesmo do equipamento que comprova a infração de trânsito. Então aqui é a identificação de quem está fazendo a autuação, qual órgão, qual é a pessoa jurídica ou quem é o agente que está atuando o infrator. Nós também temos o inciso 6º. O inciso 6º trata-se da assinatura do infrator. Sempre que possível também deverá estar no AIT. E essa assinatura ela vale como notificação do cometimento da infração. Então, pessoal, não é obrigatório a assinatura, mas sempre que possível constará também a assinatura da pessoa no AIT. E essa assinatura já serve como uma notificação que essa pessoa
recebeu a autuação de trânsito pelo cometimento de uma infração de trânsito. O artigo 280 também tem alguns parágrafos, mas esses parágrafos não tratam mais do preenchimento. O AIT não é o que o manual nos direcionou neste nosso bloco. Então, vamos voltar para o nosso manual. O nosso manual de fiscalização de trânsito fala que quando a configuração da infração de trânsito depende de uma sinalização específica, essa deve revelar suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível. Caso contrário, o agente de trânsito não deverá lavrar o AIT e deverá comunicar à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, sobre a irregularidade na sinalização. Pessoal, olha aqui. Quando temos a necessidade de uma sinalização, vamos pensar aqui. Quando tem a placa à direita ou conversão à esquerda e o agente de trânsito vai fazer essa autuação, é necessária a sinalização. Se essa sinalização mostrar que não está legível, visível ou está implantada de forma equivocada, o agente de trânsito não deverá registrar o AIT. E ele deverá sim comunicar à autoridade de trânsito com competência sobre a via para fazer a regularização. Vamos pensar também uma vaga de carga e descarga. O veículo não está fazendo carga e descarga, mas está estacionado em determinado local, porém a placa de carga e descarga não está devidamente colocada, está torcida, talvez um caminhão bateu, torceu essa placa, mudou ela do sentido da via, a sinalização não é eficiente. O agente de trânsito não deverá lavrar o AIT, mas deverá comunicar às autoridades competentes para fazer a recolocação da placa de sinalização de forma coerente. A mesma coisa para o estacionamento proibido. Essa sinalização ela não é eficiente, não é clara, o agente de trânsito não deverá aplicar a infração. Quando a sinalização também se mostra de difícil entendimento, até mesmo o agente de trânsito chega e não consegue entender aquela placa, o agente de trânsito também não deve lavrar o AIT, porque ela deve ser implantada de uma forma que revele suficiente para trazer a informação. Se o próprio agente de trânsito não está tendo capacidade de interpretar a placa, o cidadão também não pode ser punido por não conseguir interpretar a placa. Estamos juntos? Compreendido? Então, se a sinalização é ineficiente, o agente de trânsito não faz a autuação, mas comunica às autoridades competentes para a regularização da sinalização. Primeiramente, perguntar, e é permitido um agente de trânsito fazer multa mediante solicitação? Um amigo pediu para fazer a autuação ali, faz a autuação para mim aí, fulano de tal passou aqui empinando a moto, fazendo barulho na porta da minha casa, pode ou não pode? O manual de fiscalização traz que é vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiro, excetuando-se em caso que os órgãos de trânsito ou entidade estejam realizando operação de fiscalização de trânsito e que os agentes de trânsito estejam ali trabalhando conjuntamente e informe um ao outro a situação da infração de trânsito. Ocorrendo isso, o agente que lavrar a infração de trânsito, ele deve constar no campo de observação esse fato, que a placa foi passada por outro agente que constatou a infração. Isso ocorre muito em operações blitz, que acontece, por exemplo, na blitz lei seca. Muitas vezes é determinada algumas funções para a operacionalidade da blitz. Tem um agente que vai fazer a sinalização e seleção do veículo, outro que vai abordar e outro que vai oferecer o etilômetro ou o bafômetro e posterior à constatação da infração, e outro agente ficará responsável pela lavratura de documentos. Então, nesse caso, é mais comum que ocorra. O agente chegou ali, fez o teste do etilômetro, direciona a pessoa que vai redigir os documentos, falando ali que o quanto que deu no etilômetro, mostrando ali aquela prova documental ou a recusa, e o agente que está ali fazendo o documento vai constar que foi constatado pelo outro agente no campo de observação. É o que diz o nosso manual de fiscalização de trânsito. E em situação de sinistro? Vamos reduzir o sinistro aqui em uma situação anormal de trânsito, em uma situação de acidente? Em atendimento de sinistro, o agente de trânsito chegando lá pode lavrar a autuação? Ele chegou, ele não viu a ocorrência da infração de trânsito anterior, mas ele chegando no local, ele pode fazer
o auto de infração? O que diz o nosso manual? O nosso manual fala que no atendimento de sinistro de trânsito, lavrar-se-á o AIT quando houver constatação da infração de trânsito. Então ele tem que constatar a infração de trânsito. Que o agente da autoridade de trânsito tiver elementos de convicção suficiente que caracteriza a conduta infracional, como, por exemplo, condutor não habilitado, ou condutor sob influência de álcool, ou ainda de veículo que não esteja licenciado, ou em mau estado de conservação. Todavia, esses fatos ou circunstâncias deverá ser revestido de materialidade suficiente para caracterização relativa à infração de trânsito cometida, não a mera presunção subjetiva do agente.